Boa noite, amores. Hoje eu vim aqui só para falar de algo muito importante. Gostaria que vocês reservassem um tempinho para prestar atenção ao que vocês dizem. Se você se pegar dizendo alguma palavra, usando alguma expressão pela terceira vez, anote num caderno. Se você expressou esse conceito 3 vezes, tá? É porque ela já se tornou um padrão mental para você. Ao final de uma semana, mais ou menos, pegue e examine essa sua listinha e você notará que essas suas palavras combinam com as suas experiências de vida, tá? Tente dispor você mesmo a mudar suas palavras e pensamentos, e aí você verá a sua vida mudar. A maneira de controlar sua vida é controlando a sua escolha de palavras e ideias. Só você, ninguém mais é dono da sua mente e do seu pensamento. Tanto os acontecimentos bons, tá? Quanto os ruins, incluindo as doenças, são resultantes dos padrões mentais que formam as nossas experiências, tá? A experiência de cada um de vocês. Cada um tem uma experiência de vida. Todos temos vários padrões de pensamentos que produzem experiências boas, positivas e agradáveis. São os padrões mentais negativos, aqueles que produzem as experiências ruins na nossa vida, tá? Que são improdutivas, que nós precisamos realmente parar e analisá-las, tá? Nosso propósito, sim, é transformar os males, os negativos em positivos, sempre, tá? Os padrões mentais consistentes criam as experiências. Então, portanto, se vocês mudarem os padrões de pensamento, podemos mudar as suas experiências, tá? Por exemplo, a sensação de euforia. Eu experimentei quando eu descobri o termo e compreendi seu significado. Causas metafísicas, tá? Ela descreve o poder que tem os pensamentos e as palavras de criar experiências. Essa conscientização não foi de um dia para outro, tá? Mas me possibilitou compreender a conexão entre os pensamentos e as diferentes partes do corpo e os problemas físicos também, tanto aqueles ruins, crenças negativas, aquelas coisas que não me deixavam ir para frente, que me bloqueavam mesmo, tá? Então eu consegui desbloquear isso e vi que até as doenças eu estava levando comigo, tá? Eu me dei conta de como havia inconscientemente, sem ter consciência, desencadeado alguma doença ou algum bloqueio mesmo em mim mesma, eu própria, tá? E isso fez uma enorme diferença na minha vida. Eu deixei de culpar a vida e as outras pessoas pelos acontecimentos ruins que eu tinha, que eu passei. Por tudo que eu passei, eu tenho consciência que eu mesma trouxe isso para mim, eu mesma concretizei as coisas ruins, eu atraí as coisas ruins para mim, porque eu tinha pensamentos ruins, eu tinha crenças ruins, tá? Então, deixei de culpar a vida e as outras pessoas, deixei de culpar Deus, deixei de culpar todo mundo, tá? Pelos males que eu tive, pelas coisas que não davam certo. Não culpei mais ninguém. Chega de culpar, tá? Compreendi também, tá? Que eu era inteiramente responsável por toda a minha vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E também pela minha saúde. Tá? Nunca vamos esquecer isso, tá? E comecei a perceber como evitar criar novos padrões negativos para o futuro. Então, comecei a evitar isso. Não foi uma tarefa fácil, não. Foi bem difícil,
mas consegui, depois de muito treino, tá? Tem que ter perseverança nisso. Um exemplo clássico disso, tá? Quando a pessoa não consegue entender por que volta e meia tem alguma dor de cabeça, um torcicolo, tá? Vou dar o exemplo do torcicolo que eu já vi acontecer, tá? Que a pessoa descobriu, né? Então, o pescoço representa a nossa flexibilidade diante das situações, né? A capacidade de enxergar os diferentes aspectos de uma questão, pontos de vistas, tá? E a pessoa que descobriu isso era uma pessoa muito radical. Dificilmente ela se dispunha a considerar um outro lado de uma questão, tá? Por medo mesmo. À medida em que ela se tornou mais flexível em seu modo de pensar e mais capaz de compreender com amor um ponto de vista diferente do que ela tinha, tá? Cada vez menos ela tinha torcicolo, tá? Hoje ela sempre me descreve que é o primeiro sinal de rigidez no pescoço. Ela trata logo de analisar em que assunto que ela está sendo inflexível, tá? E isso ela já termina ali. Para eliminar realmente, definitivamente uma condição, tá? É preciso, antes de mais nada, trabalhar para dissolver a causa mental, tá? Mas nós não conhecemos geralmente a causa, né? Na maioria das vezes, achamos difícil saber a causa, por onde nós vamos começar isso aí, né? A descobrir essas coisas. É complicado descobrir a causa de algo, não é fácil, tá? Então, vamos tentar, tá? Vamos tentar, sim. Eu acho que vocês vão conseguir muito bem saber validar essas coisas, tá? Então, primeiro faça aquela listinha, veja direitinho aquela que eu te passei, tá? Você vai começar a descobrir algumas coisas sobre você mesma, tá? Se você está dizendo, por exemplo, abre aspas, se ao menos eu soubesse o que está causando essa dor, fecha aspas, eu espero realmente que esse vídeo não só te ofereça pistas para encontrar as causas, como também seja um guia para você criar novos padrões de pensamentos que produzam coisas positivas em sua vida, na sua mente, no seu corpo, tá? Sempre. Eu aprendi que para cada condição existente em nossa vida, há uma necessidade que a induz. Caso contrário, aquilo nunca ocorreria, tá? Então, essa necessidade que a induz é que traz, tá? Essa condição existente em nossa vida. O sintoma é simplesmente um efeito externo. Precisamos nos voltar para o nosso interior, para dissolver a causa mental, gente, tá? É na causa mental que nós vamos. É por isso que a força de vontade, a disciplina, só elas não funcionam. Elas apenas vão combater o efeito externo disso, tá? É o mesmo que cortar uma erva daninha sem arrancar a raiz. Então, antes de começar a exercitar as afirmações de novos padrões de pensamentos, tá? É muito importante que você desenvolva a vontade de abandonar a crença antiga, tá? Ou a necessidade de algo. Se for, por exemplo, se você quiser parar de fumar, abandonar, tá? A vontade de abandonar a necessidade de fumar, tá? Abandonar a vontade de abandonar a vontade de excesso de peso, ou seja lá o que for, tá? Para colocar crenças novas, positivas, nós temos que tirar as negativas, abandonar as negativas, e precisa de vontade para isso, tá? Não vai só aquela vontade e a disciplina, você precisa ter a necessidade de abandonar isso, necessitar, colocar no seu mental, eu necessito abandonar, tenho a vontade de abandonar
e vou me disciplinar. Aí sim você consegue, porque aí sim a necessidade desaparece, o efeito exterior se extingue, tá? E aí nós tiramos a conclusão que nós não tínhamos arrancado a raiz da erva daninha, né? Mas se nós arrancarmos tudo, né? Temos a conclusão de que nenhuma planta sobrevive se a sua raiz for arrancada. Então nós temos que arrancar tanto a vontade quanto a necessidade e ter muita disciplina para colocar as novas crenças positivas, abandonar as negativas. Eu realmente aconselho que vocês comecem fazendo aquela listinha e veja qual que é o padrão que você está levando para a sua vida, tá bom? Eu espero realmente ter ajudado e vou postando mais coisas, mas primeiro comece pelo básico, um passo de cada vez, sempre, tá? Depois nós vamos pro passo número 2, pro passo número 3. Essa semana comece com aquela listinha, tá bom? Um grande beijo da Lígia Chisolini para vocês. Fiquem com Deus, como estamos numa sexta-feira hoje, um ótimo fim de semana. E na segunda-feira nós nos vemos na minha fanpage, Lígia Chisolini, no Facebook. Um beijo enorme no coração de vocês. Bom fim de semana, que todos tenham bênçãos maravilhosas e consigam fazer esse exercício. Beijão, Dali.